Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de suculentas, mais nomes, dicas de cultivo. Esse vídeo está especial, gente, vai ser somente de suculentas. Começando aqui pelas glaucas. As glaucas eu cultivo na meia sombra, elas ficam embaixo de um sombrite e elas estão assim, ó, maravilhosas, como vocês estão vendo. Eu já tenho bastante glaucas aqui. E as glaucas, as Nus balmeriano e as paraguaienses são as suculentas que eu tenho mais aqui no jardim. Vou mostrar para vocês tudinho. Então, aqui, olha, tenho não só as glaucas, mas eu tenho Nus balmeriano e vocês vão ver vasos cheios dessas plantas. Gente, o título vai ser Vasos Cheios de Suculenta. Aqui tem um vaso de pneu cheio de glaucas. Aí, aqui estava cheio de glaucas, esse vaso de pneu. As dali eu tirei para cá. Olha, plantei aqui no chão, que são essas McDougall. Aqui também tem Medonzai, mas estava cheio esse vaso aqui. E eu tirei as que estavam nesse outro aqui e mudei para lá, porque estava cheio de mato e eu precisava tirar folhas secas. Essa é a minha dica para as glaucas, gente. Quando a glauca estiver pescoçuda e cheia de folhinhas secas, só tira quando as folhas estiver bem sequinha, tá? Não tira antes porque pode ferir a planta e ela apodrecer. Então não tira. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a cultivar a glauca e era só uma glaucazinha. Eu nunca comprei outra e nem comprei nenhuma, porque a minha glauca eu ganhei. Ganhei para eu cuidar, não era minha, era da minha filha. Aí, hoje eu já tenho esta coleção todinha e mais, tem mais do que essas. E é uma paixão para mim as glaucas. Então, vamos lá para a próxima. Esse daqui também é um vaso de pneu, gente. Um pneu daqueles pneu de carro pequeno e carro de passeio, cheio de nus balmeriana. Essa daqui também ganhei da minha filha. As minhas primeiras suculentas foram glaucas, perle. Não, primeiramente foram as paraguaienses, as perles e depois veio as nus balmerianas vieram junto com as paraguaienses. A glauca veio depois. Espero que eu tenha falado direitinho, mas depois eu vou assistir o vídeo e vou ver direitinho. Então, esse é um vaso de pneu cheinho de nus balmeriano colorida. Gente, as daqui de baixo estão verde, tá vendo? Ó, aqui. Mas as de cima estão ficando bem coloridas e lindas. Muito bonita. Parece coisa de plástico, de tão bonita que tá, gente. Pessoalmente ainda é mais bonito do que no vídeo. Agora eu vou mostrar a vocês as paraguaienses. As paraguaienses eu tenho ela em vários lugares. Tenho ela na metade de um pneu gigante que eu tenho aqui no sítio. Mas tem nesse canteiro aqui, ó, enorme, com paraguaienses. Esse aqui é um canteiro suspenso, feito de telha. E eu fui plantando, fui multiplicando. Quando cai uma folha, gente, eu já jogo dentro do canteiro para fazer uma muda. Então, esse é um vaso não, um canteiro cheio de paraguaiense. O cultivo aqui é no sol pleno. Pega um pouquinho de sombra à tarde, agora tá na sombra, vem a sombra da casa e faz e aí fica todas as suculentas desse lado aqui ficam na sombra. Mas nesse período que estamos no inverno, o jardim fica quase mais da metade do dia, ele fica no sol. Mas é um sol frio, né? Sol de inverno não é um sol muito quente. Agora vamos para o vaso gigante com as paraguaienses, tá? Metade de paraguaiense. Esse daqui é um vaso gigante, gente, que daria mais do que um vaso de pneu, desses comum, pneuzinho pequeno ali, ó, de carro pequeno. Daria mais do que um pneu daquele, de paraguaienses. Aí desse lado aqui são as paraguaienses, que são mais branquelinhas, né, do que aquelas lá. E desse lado aqui ficam as nus balmeriano, as
Francesco Baldi, que também já dá um pneu, não dá? Olha, acho que eu vou procurar, vou desocupar um pneu para encher ele só de Francesco Baldi. Eu vou fazer uma modificação por aqui. É porque eu tô com dó de quebrar as paraguaienses, que quando a gente mexe nelas, aí quebra muita folha, né? E logo elas estão com pescoção, as minhas paraguaienses estão compridona, né? Com talo grande, e aí quebra. Deixa eu ir mais para longe para vocês verem melhor ali, ó. Aí nesse aqui tem Francesco Baldi e já tenho também a Crassula Capitella, Campfire, que já dá um pneu também, que tem essas daqui e lá atrás tem mais, ó. Já daria um pneu cheio. No final desse vídeo eu vou falar quanto tempo eu demorei para encher esses vasos ali, ó, de calanchoe e calandiva, tá bom? Que eu fiz uma pergunta e Rose, Vovó Maria, que é Rose que responde por ela também, e teve outra que agora eu não tô lembrada o nome, que pediu para eu falar, né, quanto tempo, que eu perguntei em um vídeo. E elas disseram que queria. Sim, quero saber quanto tempo você demorou para encher esses vasos de calanchoe e calandiva. Mas vamos para o vídeo dos vasos cheios de suculentas. Aqui, olha, embaixo tem um pneu, mas aí eu fiz um vaso de telha e tá cheio de paraguaiense também. Olha, bem cheio. Essa panela aqui também tá bem cheia, né, de paraguaiense. É um vaso cheio. Agora, gente, eu já mostrei as minhas vasos de pneu cheio de suculentas. Agora vamos para as bacias. Ainda tem mais um aqui, que é um pneu cheinho com a Calanchoe Vivian. Tá cheio e tão comprida, gente. Toda vez que eu mostro esse pneu aqui cheio de Calanchoe Vivian, eu digo que tá precisando podar, mas cada vez ela tá precisando mais. Porque vai crescendo demais e vai deitando, né? Perde a beleza. Mas quando elas estão assim, elas ficam bem bonitas. Olha que beleza, que lindeza, né? Aqui tem uma bacia cheia nos balmerianos. São uma bacia mesmo. E é bem grande. E nos balmerianos, gente, como tem nos balmerianos por aqui, tem bastante. Tem bastante. E eu gosto muito de propagar. E ainda vou fazer muito mais, se Deus quiser. Aqui, essa daqui, gente, com certeza eu ainda não tive tempo, mas eu vou tirar ela daqui porque ela não tá pegando o sol suficiente para ficar da cor que eu gosto, que é mais escurinha, né? Fica toda marrom, quase preto. E ela não tá do jeito que eu queria, apesar que eu acho bonito também, mas eu prefiro ela mais escura. São as Black Prince, olha que beleza que tá esse vaso cheio de Black Prince. Esse aqui é uma jardineira feita de madeira, que era um vaso não, era um coxo das ovelhas comer. Aí eu peguei para mim, para eu plantar minhas suculentas, minhas glaucas. E elas gostam muito daqui, sabe por quê? Porque é bem fresquinho, né? A madeira, ela assim não esquenta. E aí as suculentas gostam bastante. Elas se deram muito bem por aqui nesse vaso de madeira. Aqui é uma bacia cheia de Sedum Brasil. Sedum Brasil é uma suculenta para mim, muito fácil de cultivar e fácil de propagar também. Faz mudinhas ali pelos galinhos. É só cortar ali, olha. Elas ficam assim, ó, com o talo bem grande. A gente poda ela, faz replante e deixa os talinhos ali que vai nascendo mais suculentas e a gente forma outro vaso. Aqui tem mais um vaso de Black Prince. Essas daqui estão mais escurinhas porque elas pegam mais sol. Essa daqui eu fiz há pouco tempo, não deu para encher bem o vaso, mas quando elas crescer, aí já vai formar um vaso bem melhor, bem maior, né? E mais bonito, como eu gosto. Pausa para tirar o mato. Já tirei o mato e agora ficou melhor, né? Aí vai caindo plantinha, eu vou colocando aqui dentro, depois eu tiro. Mas quem tá lindo mesmo aqui, ó, é esse vaso de perlis. Gente, perle é show. Só não é tão fácil de fazer mudas, porque se fosse fácil, o tempo que eu tenho elas, eu já teria muitos vasos dela, né? Mas não é fácil não.
Essa não é fácil. Fácil é a Black Prince, ela é super fácil. E rapidinho faz mudas pela folha. Ela brota rapidinho, a Black Prince. Eu ainda não tenho um monte de vaso porque eu dei bobeira mesmo. Mas era para ter. Já essa daqui não. Essa daqui eu só tenho esses 2 vasos. E dá trabalho. Dá trabalho, olha, tem água no miolo. Vamos dar uma pausa para tirar essa água. E só não entra água por causa da pruína. Porque senão entrava água ali no miolo, aí pronto. Aí dava errado, né? Dava ruim. Mas eu soprei e saiu a água dos miolinhos. Essa daqui ainda tá cheia, olha. Chega, fica branco da pruína. A água que tem no miolinho ali. Prontinho, já tirei a água das 2. E aqui tem mais vasos cheios. Só não são bacias, mas são cheios de suculentas, olha isso. Tá cheinho, cheinho. É porque as bacias estão se acabando, né? Aí nós vamos mostrar mais outras plantas para completar o vídeo. Aqui um vasinho cheinho com a Paquivéria Draco. Cheinho, cheinho, maravilhosa. Ela é uma suculenta super fácil de cultivar. Tanto faz, muda pelas folhinhas, como você pode podar o caule e sair brotações novas. Mas essa daqui é super fácil demais de fazer muda por folha. E rapidinho você tem um monte delas. Ela não dá cochonilhas, essas cochonilhas mais chatas, mas ela dá, como é que chama? Nematóides. Ela gosta, a raiz dela é chegada, é uma nematóide. Garanto como essas daqui estão cheias. Aqui, ó, um vaso cheio de McDougall. Essas daqui estão no sol pleno, estão ficando assim, verde-limão. Olha a quantidade de folha. Tudo que tem preto aí que vocês estão vendo é folha seca. Eu preciso fazer um replante nesse vaso urgente. E com certeza eu vou fazer e não vai demorar muito tempo não. Porque ela é assim. Se deixar, ela vai ficar bonita. Vai crescer, vai ficar bonita. Mas essas daqui no sol, elas só vão diminuindo, né? Vão ficando cada vez mais compactas. Aí eu tenho que renovar. Para renovar, eu faço o replante, deixo ela na sombra, ela fica bonita de novo. E depois eu vou fazendo todo aquele ciclo. Como é que chama? Readaptando elas ao sol. E depois do replante, né? Que elas pegar direitinho, bonitinho, botar ela no sol de novo, devagar. No sol mais frio, para ela ir se acostumando de novo. E aí, assim a gente tem sempre um vaso cheio delas e elas estão sempre bonitas, né? Aqui tem mais uma bacia cheia, mas aqui tem pronto, olha, quando a gente faz o replante dela, ela fica assim, ó, na sombra. Um verde mais... É um verdezinho bem brando, né? Eu não sei dizer que verde é esse. Aquela lá tá verde limão, essa daqui tá um verde mais fraquinho, né? Eu não sei dizer que tom de verde é esse. Olha elas aqui na sombra, que beleza que tá esse vaso, olha. Bem fechadão. É a Black Prince, olha. Na sombra, tá bem colorida, bem escura. Esse aqui tá precisando de mudar também. Não é uma bacia, mas é um vaso cheio de suculentas. Esse aqui tá cheio de trevo, gente, olha isso. Plantei faz pouco tempo. Ela tá pescoçuda, essa Nus Balmeriana aqui, ó. Tá feio, feio. Mas a baciada aqui tá bonita, olha. Mendonçai, Nus Balmeriano, tem paraguaense. Aqui tem um vaso cheio, mas ele tava bem mais cheio de ser de um treleci. Aí eu podei ali atrás, ó. Podei e vou podar mais ainda, porque eu preciso fazer um replante dela para ficar bonito, né? Ficar bem bonito. Essa daqui tá num balaio. Balaio é isso aqui, gente, para quem não conhece. É um cesto feito de cipó redondo, cesto sem alça, que se chama balaio. Muito prazer, aqui é um balaio. Então, esse aqui é o meu balaio cheio de glaucas. Tirei um ali, onde tá aquele torrão ali, um que apodreceu, aí eu tirei de lá. E plantei no outro canto. Continuando aqui nas panelas, aqui é um arranjo que eu fiz há pouco tempo e já tirei umas plantas aqui do meio, ó. Tirei daqui porque estava despetalando, era o sedum
Deixa eu lembrar que eu falo, tá? Morganiano. Aí ele caiu no chão e tava tudo caindo as folhinhas, aí eu tirei dali. Pronto, aí já ficou, já não tá mais bonito igual era. Aqui mais uma panela de barro enorme com luz balmeriano. Aqui tem mais uma panela de barro com as paraguaense e eu voltei para cá, que eu já mostrei, né, as luzes balmeriano. Bora para outra panela. Aqui uma panela de paraguaense, panela de barro com paraguaense e sedum treleci em volta. E aqui parecendo o laço, né, do vaso, né, parece um lacinho. Vai ser de um burrito. Tá bem bonito, né, bem estressadinha, né, essas. Aqui é Francesco Baldi. Essa bem que eu tava achando alguma coisa estranha. E essa do meio é uma paraguaense. As outras em volta são Francesco Baldi. Gente, como tão parecida, né? Até me confundi agora. Só tem essa do meio que é a paraguaense. Essas outras em volta são Francesco Baldi. Aqui tem mais um, não sei se eu já mostrei. Um vaso cheinho com luz balmeriano que tá cada dia mais colorido. Aqui tem mais um vaso de parede, né? Cheinho com sedum burrito. Gente, era para estar tão grande esse sedum burrito. Tem um bocado de gente que eu já ouvi dizer, quando tava tão bonito, aí caiu, quebrou-se. O meu foi os bichos que derrubaram. Outra vez foi eu que botei um prego fraco ali e a planta pesou demais, caiu. São 2 vezes que eles caíram quando tava mais bonito. Aí pétala não, é folha para tudo que é lado. E aí a planta, vocês já sabem, né, como é que fica. Mas agora ele tá recuperado e tá bonito. Não faz muito tempo que caiu daqui de cima e se esbagaçou no chão. Ontem aconteceu, gente, com um vaso de peperômias que eu tava a coisa mais linda ali. Aí eu botei no outro canto e caiu e esbagaçou no chão. Olha, esse aqui é o morganiano que eu tirei de lá e plantei aqui. Tá feinho, mas vai ficar bonito. E vocês vão acompanhar cada minuto da beleza deles. Cada minuto que eu quero dizer é cada vez que ele estiver mais bonito eu trago para mostrar. Aqui eu plantei o rabo de macaco, né? Que meus rabos de macaco não tem sossego comigo, que eu vivo arrancando pedaços deles para multiplicar. Mas tá aqui bonitinho, né? Mas eu já tenho um monte por aí espalhado. E aí eu coloquei aqui, ó, mais luz balmeriano, que tá bem vermelhinho, né? Bem estressadinho, mais um com luz balmeriano. Lá em cima eu coloquei aquela plantinha que é tostão rosa. E quando eles crescerem, esses aqui não crescem não, só muda de cor, né? Não cresce, mas já ficou queimado, olha que pena. Foi mudar de lugar e queimou as plantinhas, que dó. Tá vendo que o sol já tá marcando presença aqui. E aqui minha janelinha, gente, não é vaso não, mas já que tá aqui eu vou mostrar, não é aqueles vasos cheios de suculenta não, que eu prometi mostrar, mas já mostrei os que tinha. Se eu esqueci algum eu mostro em outro vídeo. E minhas janelinhas maravilhosas, que tem muita gente que gosta de ver. Essa pele aqui é bem velha aqui nesse vaso. Dá pra ver, né, que as plantas estão bem velhinhas. Mas eu acho tão lindo. Olha isso aqui, como é que tá, gente. Tão estressada, né? E a minha outra janelinha é essa daqui, ó. Gente, se vocês gostaram desse vídeo e gostam de vídeo assim, de muita coisa, de muitas ideias de vaso, que esse daqui eu nem mostrei no Tudo Vira Vaso. Se vocês gostam, então procura aí nas playlists que tem muito vídeo bacana. Desde o começo do canal, que faz 7 anos. Agora eu prometi e vou mostrar, falar da escalanchou. E quanto tempo que também tá cheio os vasos lá, né? Eu demorei para encher aqueles vasos. E então, gente, chegou a hora de eu falar para vocês quanto tempo eu demorei para encher esses vasos. E tem mais suculentas no chão dessas calanchou e calandiva. São desde 2019 que eu cultivo. Era só um vasinho, uma galha velha, igual essas daqui, que esse aqui é galha velha, viu, gente? Esses daqui, quando eu for fazer alguma coisa aqui, eu gravo para vocês. Então era uma planta velha, igual essas aqui, que tem várias aqui nesse vaso.
Que a planta quando é nova é desse jeito aqui, ó. Tudo fechadinho de folha, ninguém vê o talo dela não, tá? Essa daqui tá com algum probleminha, ó, como ela tá feia. Olha só. Algum problema tá acontecendo com ela. A planta saudável, ela tá desse jeito aqui, ó. Linda e maravilhosa e verdinha. Essa é uma planta saudável. Essa daqui é a calanchoe, porque tem 4 pétalas, eu sempre falo isso. E a calandiva tem várias, que é a amarela. Só tem calandiva agora aberta a amarela, que é essa daqui, ó. Cheia de pétalas. Essa é calandiva. E eu demorei 7 anos. Desde 2019 que eu ganhei essa rosa, da cor rosa, e aquela da cor amarela. Aí eu fui fazendo mudas primeiro através de folhas. Olha, fiz minha experiência com folhinha. Eu plantava várias folhinhas, mas demora demais e eu não aconselho que vocês façam. Façam se você não tiver pressa, que é aquela coisa, experiência interessante, né? Mas a melhor maneira de fazer é com podar, né? É podar, é cortar as galinhas. Tuc, chega aqui, ó. Arranca e planta. Já pode plantar isso aqui, ó. Tira as folhas velhas, as flores velhas e planta. Pronto. Essa é a melhor maneira e já tem 7 anos, gente. E tem delas aqui para todo lado, dessas plantas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se valer um hype, deixa aí, gente. Se valer um joinha, deixa que ajuda muito. E deixa também um comentário para eu saber que vocês assistiram o vídeo. Tá bom? Recebam um abraço meu e as flores para vocês todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe o vídeo. Aí vocês vão mostrar para as pessoas que não é de um dia para o outro que a gente consegue assim tanta flor. Sim, gente, e eu não gastei nada. Porque eu não comprei, né? Eu ganhei. Não gastei nada para fazer isso aqui. A maioria do meu jardim foi bem baratinho. Eu tô gastando agora, mas no começo não gastei não para montar o jardim, tá bom? A gente pode fazer um jardim bonito com uma planta só. Não precisa ter um monte de planta de vários tipos para poder montar um jardim bonito, né? A gente consegue montar com um. Inclusive eu fui numa cidade, tá com uns 2 anos ou 3 anos, que tem, se chama a Cidade das Flores, é Garanhuns, aqui em Pernambuco. E tem tantos canteiros, gente, com uma espécie só. Lá tem canteiro cheio só com hortênsia. Aí, e a cidade é a Cidade das Flores. Aí tem um canteiro só com maranta. Outro canteiro só com coleus. Coisa mais linda. E a gente pode se inspirar nisso aí, né? O coleus é muito fácil de propagar. Essa planta é muito fácil de propagar, né? Dessa daqui eu vou fazer várias mudas dessa daqui. E eu vou mostrar a vocês depois, tá bom? Vou mostrar como fazer e vou mostrar o resultado depois. Então até o próximo vídeo, agora sim.